paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. É tantas palavras bonitas para cima da gente, né? Que a gente fica até encabulado. Misericórdia. Mas eu sei que é o carinho que os irmãos têm, né? Que os amados têm. Que essas palavras não envaideçam o nosso coração, mas nos coloque sempre nos pés do Senhor. Amém? Irmãos, nós temos uma proposta para essa noite. Temos uma série. Eu gosto de série, né? Gosto de maratonar série. Eu gosto de pregar em séries, porque nesses dias as séries têm se mostrado muito eficazes. Tem uma eficácia muito grande, porque tem trago um conteúdo muito grande de forma bíblica aqui à igreja, né? Então eu, quando sou convidado assim para estar pregando numa série, eu me sinto privilegiado, primeiro de poder pregar a palavra do meu Senhor, amém? E segundo, poder estar aqui na UPV, que é uma honra, né? Alguém falou assim: pastor, o senhor está sumido. Eu falei: poxa, o pastor quase não me chama, né? Tá de mal comigo, nem fala comigo mais, irmão, não me manda mais zap, mas Jesus vai renovar nossa aliança hoje, amém, pastor Sebastião? Glória a Deus. Brincadeiras à parte, queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, nós vamos ler 3 versos e vamos falar um pouquinho sobre chamados para conquistar, amém? Juízes, capítulo 11, verso 1. Quantos acharam, diga achei. Quantos não acharam, diga misericórdia. A televisão está aí, né? Ajuda, né? A tela ajuda, né? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Era então Jefté, o gileadita, valente e corajoso, porém filho de uma mulher de má reputação. Mas Gileade gerou Jefté. E a mulher de Gileade lhe deu filhos. E quando os filhos dessa mulher cresceram, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se reuniram com Jefté e saíam com ele. Amém? Queridos, quando o pastor nos convidou para estar ministrando essa palavra, e eu fui orar a Deus, na verdade, num tempo precioso com o Senhor, eu falei: Senhor, o que o Senhor deseja que eu fale naquela geografia? Eu tenho dito aos lugares que eu tenho ido que palavras, irmãos, até nós temos, mas nós precisamos entender o que Deus quer falar naquela geografia que Ele está nos levando. E Deus me fez lembrar do texto de Juízes, de Jefté. E eu fui me debruçar, fui analisar um pouco esse texto, porque tem coisas aqui importantes para aquilo que nós estamos nos propondo essa noite. Eu tenho certeza que passaram homens de Deus aqui com conhecimento, com uma unção extraordinária, e eu apenas quero colaborar com o que eles falaram, amém? Então, a primeira coisa, irmãos, que me chama a atenção, a gente olhando esse texto, você vai observar que a Bíblia fala que Jefté é filho de Gileade, mas ele não é o filho de Gileade, filho. Ele é filho, mas não é filho. Por quê? Porque ele não é filho da esposa oficial. Gileade é filho de uma mulher que a Bíblia fala de má reputação. Em algumas outras versões, prostituta. A Bíblia fala que quando Jefté e os seus outros irmãos crescem, ele é expulso da sua casa por ele não ser filho da mãe, da primeira esposa. E a Bíblia no versículo 3 nos diz que Jefté vai habitar numa terra chamada Tobi, e com ele homens levianos. Aqui a gente começa a desenhar o que nós vamos falar nessa noite. Por quê?
Porque Jefté, ele não vai para qualquer terra. Tobi é uma terra estratégica. Por quê? Porque em Tobi era desenrolado vários tratados políticos e militares. Jefté vai se estabelecer nessa terra, e a palavra dos homens que estão com ele, a Bíblia chama de levianos. Porém o texto em hebraico nos fala que essa palavra leviana se chama raquê, que significa homens vazios, homens que estão em vão, como se fossem recipientes, mas recipientes vazios. Eles não eram levianos porque eram maus, eles não eram levianos porque eram vagabundos, eram levianos porque eram vazios. E eles vão habitar com Jefté nessa terra. E a Bíblia, a partir do versículo 4, vai nos contar a biografia de Jefté. Por quê? Porque Jefté, ele é um dos juízes que Deus estabeleceu antes que a monarquia viesse, antes que Saul viesse a reinar. Então Jefté, ele é um dos juízes. Jefté, ele é um camarada que a vida dele, ela tem algumas marcas, e uma das marcas da vida de Jefté é drama familiar. Uma das marcas de Jefté é ser excluído de uma sociedade. Uma das marcas de Jefté é ser alguém valoroso. Então a Bíblia nos fala de algumas características de Jefté, e a primeira eu já disse para você. A Bíblia fala que ele é filho de uma prostituta. E ser filho de uma prostituta, irmãos, ou de uma mulher de má reputação, significa que esse homem, esse jovem, essa pessoa já nasce marcada. Por mais que ele não queira, ele já nasce marcado pela sua família. É como se fosse uma herança hereditária que ele não tem a ver, mas que ele herdou. Ele não queria, mas ele herdou essa herança. Ou seja, Jefté, configurando nossos dias, vai para a escola. E quando ele vai para a escola, os coleguinhas começam a zoar. No meu tempo é zoar, hoje é bullying. E eles começam a fazer bullying com Josué. Ah lá, o filho daquela outra. Ele já é marcado, ele não queria, mas ele já é marcado. A segunda coisa que nos chama a atenção é que ele é rejeitado por sua família. A família que deveria ser o arrimo, a família que deveria ser o abrigo, a família que deveria protegê-lo, é a família que o coloca para fora. Ou seja, ele já é marcado porque é filho de uma mulher leviana, porque ser filho de uma mulher de má reputação. Mas agora também ele é marcado pelo abandono familiar. Aquilo que deveria ser a proteção dele passou a ser uma outra vergonha. E a terceira coisa que nos marca na vida de Jefté é que ele tem uma chamada divina. E isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Ei, você pode ter entrado aqui com uma maldição hereditária. Muitos não acreditam que existe, mas existe maldição hereditária. Você pode ter entrado aqui com uma rejeição familiar, mas eu vim aqui nessa noite lhe dizer que apesar de todas essas coisas, Deus tem uma chamada de conquista para a sua vida. O mundo pode querer te marcar, a sociedade pode querer te marcar, mas o que importa não é o que o mundo fala, não é o que as pessoas dizem, é o que o Deus da Bíblia diz. E o Deus da Bíblia diz que eu sou um conquistador. O versículo 11 diz assim: assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo se pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou essas palavras perante o Senhor em Mispá. O que está acontecendo, irmãos? Nesse período que Jefté é marcado pela sua descendência, que ele é marcado por sua família, acontece agora uma guerra. Amonitas se levantam contra o povo de Deus. Só que agora o povo de Deus não tem ninguém que possa defendê-los, não tem ninguém que possa encará-los, não tem ninguém que possa enfrentar essa afronta que está acontecendo. E
E a Bíblia vai nos dizer, a partir do versículo 4, que os anciões se reúnem e decidem ir até a terra de Tob. Repare que até o momento essa terra é uma terra de esquecidos. Repare que até o momento essa terra é a terra de alguém que está sendo rejeitado. Essa terra é a terra de alguém que foi marcado familiar. Então agora essa terra é a terra que vai honrar Jefté. Por quê? Porque agora todos aqueles que um dia debocharam dele, todos aqueles que um dia maldizeram ele, agora vão se levantar e vão dizer: só existe um homem capaz de nos ajudar a conquistar a vitória contra os nossos inimigos. E quem é esse homem? Versículo 1 diz assim. Versículo 1 nos ensina a seguinte questão: Jefté, gileadita, valente e corajoso. A King James diz o seguinte: que Jefté era um guerreiro hábil e corajoso. Quem é que pode nos levar para a conquista contra os nossos inimigos? Aquele que foi marcado, aquele que foi rejeitado, aquele a qual a família desprezou. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui essa noite é o seguinte: que muitos de nós fomos marcados lá fora. Muitos de nós era como gado marcado, boi marcado. Lembra do rei do gado? Eita, boi nojento. Aí vai lá e marcava o boi. Nós fomos marcados. A sociedade nos marcou, a vida nos marcou. Os sentimentos, as alianças erradas nos marcaram. As nossas escolhas erradas nos levaram a caminhos que nos feriram, nos magoaram, nos distanciaram daquilo que de repente seria o propósito original de Deus para nós. Mas chega um tempo, irmãos, que a roda gira, chega um tempo que a estação muda, chega um tempo que Deus troca as cadeiras de lugar, e esse tempo chegou na vida de Jefté. E eu vim aqui dizer para você que esse tempo também está chegando na sua vida. Esse tempo também está chegando na sua casa. Esse tempo também está chegando no seu ministério. De repente você entrou aqui marcado, triste, chateado, falido, doente, e eu vou dizer para você que você vai sair daqui com uma chamada divina, com um ministério, com uma vocação, com um propósito. Você alcançará o seu destino. Parece que eu estou pregando lá na igreja, parece que eu estou pregando para os batistas, que é difícil, mas você vai entender. Nós vamos sair daqui entendendo o que Deus tem para nós. Diga amém. Então, irmãos, além de ser rejeitado pela família, ele tinha uma chamada. E o que diferencia ele dos outros? É que ele tinha algo que os outros não tinham. O que é isso, pastor? Eu estou dizendo para você que Jefté, apesar das mágoas, apesar das tribulações, apesar do rancor das pessoas contra ele, ou do ódio das pessoas contra ele, ele tinha algo que não foi contaminado. Ele tinha algo que ninguém conseguiu apagar. O que é? É uma chamada. Quem tem uma chamada para conquistar, não é qualquer coisa que o derruba. Ei, queridos, às vezes a gente pode até recuar, porque recuar faz parte do processo. Não quer dizer que quem recua perdeu. Às vezes é necessário dar 2, 3, 4 passos atrás para poder pegar fôlego, para soltar mais à frente. Mas isso faz parte. De repente, na história de Jefté, ou na história do período dos juízes, a partir do capítulo 11, Deus teve que tirar esse homem de cenário. Por quê? Porque para poder trabalhar ele, para poder mexer com ele, para poder transformar ele. Ei, ninguém vai sair para a conquista sem antes ser tratado por Deus. Deus tira Jefté para tratar ele. Por que Deus vai tratar ele? Porque Deus sabia que ele era importante para aquela conquista. De repente você entrou aqui e você ainda não sabe por que você está aqui. Sabe por que você está aqui? Eu vou te explicar. Porque você é importante
para aquilo que Deus vai fazer. Você é importante para aquilo que Deus vai fazer aonde, pastor? Na sua casa. Você é importante para o que Deus vai fazer aonde, pastor? No seu trabalho. Você é importante para aquilo que Deus vai fazer aonde? Lá onde você habita, porque de repente você está pensando que você não é nada, que você não é ninguém. Mas eu tenho uma notícia para dizer: desde o dia que você aceitou Jesus e que você passou pelas águas do batismo e que você estendeu a mão declarando sobre o Espírito Santo sobre você, você não é ninguém comum, você não é alguém comum, você é alguém que os céus investiu. E por que os céus investiu em você? Porque sabe que no tempo oportuno você se levantará para uma grande obra. Ei, alguns aqui podem ter uma vida muito difícil. Alguns aqui podem ter no passado vivido algo muito difícil, como eu vivi e como o seu pastor tem um testemunho viveu. Mas o que não fez a gente desistir, o que não fez a gente voltar atrás, ou o que não fez a gente estar agora preso nas garras de Satanás? Uma chamada. O que não nos fez parar? Uma vocação. De repente você não sabe, mas você tem uma chamada, você tem uma vocação. E eu quero dizer para você, irmãos, que a vocação e a chamada de Jefté, ela tem 3 pilares. E agora eu começo a pregar. Diga amém. Então você está com a sua Bíblia aberta? Ou com a tela afiada? A primeira característica da chamada de Jefté está no versículo 30 e no versículo 31. Coloca para nós aí na tela, por favor. Diz a Bíblia assim: e Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres aos filhos de Amon a minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso lhe será do Senhor, e oferecerei holocausto ao Senhor. Escuta o que eu vou te falar. Antes de começar uma guerra, ele fez um voto ao Senhor. Jefté estava disposto a perder ou a entregar algo para Deus. O que eu e você estamos dispostos a perder para Deus? O que eu e você estamos dispostos a entregar ao Senhor? Porque, irmãos, nós vivemos um tempo onde a igreja, não a igreja do Senhor, mas a igreja que nós habitamos, porque congregamos em algum lugar, essa tem nos ensinado a só pedir coisas a Deus. Às vezes nós estamos errados, irmãos, estamos no pecado, estamos no adultério, estamos na fornicação, não sei a condição humana das pessoas aqui, mas mesmo com essas condições, nós somos ensinados a não nos arrepender, somos ensinados a pedir coisas a Deus. E o que Deus tem nos pedido é: o que vocês têm disposto a perder para mim? Tem uma música agora, irmãos, que eu acho ela linda, maravilhosa, mas ela muito me incomoda. É uma música agora que fala que eu estou vivendo para Deus, estou perdendo tudo por amor a Ele. Quem já ouviu essa música? Alguns. Ela é conhecida, é porque eu não estou lembrando agora o time dela. Mas fala assim que eu estou perdendo tudo por amor ao Senhor, estou gastando a minha vida. E eu ouvindo essas coisas, irmãos, eu falo o quanto é mentirosa as nossas canções. Porque nós não estamos perdendo nada para Deus. Nós não estamos gastando a nossa vida para o Senhor. Sabe quem está gastando a vida para o Senhor? Os missionários. Sabe quem está gastando a vida para o Senhor? Os homens que abdicaram ter família, as mulheres que abdicaram ter família, estão agora nos quilombolas, estão agora no Ribeirinho, estão agora no Amazonas, estão agora em países muçulmanos para pregar de Jesus. Esses estão gastando a vida para o Senhor, esses estão se entregando ao Senhor. E nós, porque abrimos mão de uma festa de 15 anos, porque abrimos mão de um futebol, porque abrimos mão de um estádio, estamos gastando a vida ao Senhor? Não estamos. Nós vivemos num país onde é confortável ser cristão,
Nós vivemos num bairro ou vivemos num estado onde é status ser cristão em alguns lugares. Mas a pergunta é: o que eu estou disposto a perder para Deus? Jefté, irmãos, foi chamado. O interessante aqui é a questão do chamado. Ele foi rejeitado, foi para uma terra distante e foram chamar ele para uma conquista. Mas quando ele entendeu a chamada dele, ele disse: Senhor, eu vou te entregar algo. Senhor, eu vou te devotar algo. Senhor, eu vou sacrificar algo para ti. E o que é, Jefté? Se eu voltar em paz dessa guerra e o Senhor for comigo, o que sair da minha casa é teu. Sabe o que Jefté nos mostra? Fidelidade e compromisso com Deus. Fidelidade e compromisso. Sabe o que falta à igreja? Sabe o que falta aos crentes? Fidelidade e compromisso. Sabe que tipo de crente nós temos na igreja? Nós temos o tipo de crente Onã. Sabe o que é o tipo de crente Onã? Eu vou explicar. Onã é irmão de Er é filho de Judá. Casou com Tamar, mas Er não fazia aquilo que era bom aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Então Judá, seu pai, falou para que Onã pudesse cumprir o levirato. O que é o levirato? Em algumas expressões, casamento. Mas não é um casamento comum, porque o levirato era questão de sobrevivência familiar. O levirato era questão de continuidade da família, preservação da semente familiar. Então Onã tinha que casar com Tamar, porque a lei era essa: se os jovens se casam e o marido morre e não deu filho o homem à mulher, o irmão mais velho, depois daquele que morreu, deveria assumir o compromisso com a viúva e aí gerar filhos com ela. Só que esse filho não seria dele, seria do irmão, porque seria a continuidade do irmão. A tarefa para Onã não é muito difícil. A tarefa de Onã não é uma das mais difíceis do mundo. Ele só tinha que cumprir o papel de um homem com uma mulher. E agora a Bíblia fala que todas as vezes que eles se deitam, Onã tem prazer com Tamar, mas na hora de gerar continuidade, o que ele faz? Vai embora. A Bíblia fala que ele derrama o sêmen no chão. E aí eu fico imaginando o cenário de Tamar chegando na roda das amigas, e as amigas: ei amiga, é hoje, já chegou o dia, vai gerar. E ela fala: não é esse mês ainda. Chega o outro mês, e as amigas: e aí colega, como é que tá, como é que vai? Não é esse mês ainda. E o tempo vai passando, e Tamar não vai gerando uma descendência. Então todas as vezes que eu não tenho responsabilidade com o Senhor, eu estou deixando de gerar uma geração. Eu não sei se você me entende, mas o que Jefté fez foi o seguinte: olha, eu aceito a chamada, eu vou para a luta, mas eu só vou se o Senhor for comigo. Eu só vou se a tua mão for comigo, ó Deus. E aí, para ser mais específico, sabe aquele crente que gosta que os céus se rasguem sobre ele? Ele fala: olha, não somente tu vá comigo, Senhor, mas eu te devotarei algo, eu te entregarei algo, eu te ofertarei algo. Eu estou disposto a perder algo para ti. E nós queremos conquistar, mas não queremos perder. Tem glória nessa casa? Diga amém. Pelo menos o botafoguense da glória aí, né, varão? Ganhou ontem. Glória a Deus. Nós estamos dispostos a ganhar, mas não estamos dispostos a perder. E o Evangelho nos ensina a perder e não a ganhar. O Evangelho nos ensina a perder a vida pelo Senhor. O Evangelho nos ensina a perder a vida pelo próximo. Sabe, queridos, quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos a fidelidade e o compromisso com Deus.
Quando nós perdemos a vida para o Senhor, nós estamos doando a nossa vida para outras pessoas. Olha que lindo, o irmão chegou aqui mais cedo e falou: olha, o nosso estoque de comida está zerado. Diga amém. E o estoque está zerado, e agora o que a gente tem que fazer? Repor o estoque. Por quê? Porque virão outras pessoas necessitadas do alimento, e isso é perder coisas para o Senhor. Sabe o que é perder coisas para o Senhor, irmão? Não é dar uma oferta de 1.000, 3.000, 4.000, porque dinheiro não compra Deus. Sabe o que é perder coisas ao Senhor? É quando você vai no mercado, e você vai fazer a compra, e você fala: ah, eu quero o café X, que ele custa tal, ele é saboroso, mas para levar para a oferta eu vou levar o Y. Não, perder coisas para o Senhor é o seguinte: eu vou levar aquilo que o meu irmão, se eu gosto daquele top, o meu irmão também vai beber o top. Empatia. Será que eu estou disposto a perder coisas para o Senhor? Porque aquele que se perde se acha no Senhor. Segunda característica da chamada de Jefté está no versículo 32. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Segunda coisa que eu vejo na chamada de Jefté: obediência e confiança em Deus. Porque se você não for obediente, você não pode confiar em Deus. Só confia em Deus quem é obediente, irmãos, porque a obediência está atrelada à confiança. Meu Deus, sabe quando não sei se aqui alguns já tiveram a oportunidade de ensinar o filho a pedalar. É a coisa mais linda. Ele pega na bicicleta e você vai tirando aquela rodinha. Primeiro tem uma rodinha do lado de cá, tu tira, depois tira do lado de cá. Aí tu fala para ele: vem filhão, tu vai acompanhando ele vai pedalando, daqui a pouco você solta e ele começa a pedalar sozinho. Por quê? Porque ele está obediente à tua voz. E quando ele parou para analisar, ele começou a fluir, irmãos. Sabe, obediência e confiança, elas estão andando juntas. Sabe por que aquela criança aprende a andar de bicicleta? Porque ela obedeceu a voz de um comando. Ela obedeceu a voz de alguém que tem experiência e falou: pode ir que você vai à frente, pode ir que você vai vencer. Obediência tem a ver com a voz de Deus. Se você ouve a voz de Deus, você confia naquilo que Ele prometeu, e você não tem dúvida que vai acontecer. Pode demorar 5, pode demorar 6, pode demorar 1 ano, pode demorar 3 anos, mas vai acontecer. Por quê? Porque se foi Deus, acontece. Agora, tem muita gente que diz que confia na voz de Deus, mas não obedece. Se Deus falou, obedeça. Se Deus disse, cumpra. Se Deus falou, se entregue, irmão. Sabe por quê? Porque Deus nesses dias está procurando pessoas que se entreguem àquilo que Ele está falando. Ei, desculpa, mas eu tenho que comentar. Nós nos entregamos à voz do nosso líder, nós nos entregamos à voz do nosso patrão, nós nos entregamos às vozes dos nossos amigos, mas quando é Deus falando, a gente duvida. Se Deus não tivesse uma chamada para Jefté, ele não iria, porque Deus não falaria para ele. Agora, ele fez um voto, e o voto agradou a Deus. Então, Jefté obedeceu e confiou em Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus deu a conquista, mas Jefté não abriu mão que a glória fosse de Deus. O grande problema é que a gente quer conquistar, mas a gente não quer dar glória a Deus. A gente acha que a gente conquistou um carro novo por causa dos nossos méritos. Não, é porque eu trabalho, sou sênior, ganho X, tenho tal atribuição, meu salário é de 2 dígitos. Não, querido, porque tem gente que tem salário de 2 dígitos e anda de ônibus. Tudo é permissão dele. Sabe, queridos, eu vejo pessoas que ganham um salário mínimo e meio e vivem muito bem. Eu vejo pessoas que ganham acima de 6.000 e vivem muito mal. Sabe por quê? Porque não obedecem à voz de Deus, não confiam na voz de Deus. E Deus está dizendo: se a gente quer conquistar, é para obedecer, é para ouvir a voz dele e obedecer. E nós estamos dispostos a obedecer. Segunda coisa que eu aprendo aqui na questão de obediência e confiança de Jefté, e eu já vou encerrar pelo horário. Jefté
chamou Deus para a guerra dele. Jefté chamou Deus para a afronta que ele estava tendo. Oh, meu Deus. Sabe, eu não sei como você entrou aqui dentro. Você pode ter entrado aqui com uma afronta. Você pode ter entrado aqui num estado de guerra, ou até mesmo num estado de nervos altíssimo. Mas eu quero declarar sobre você nessa tribuna, pela palavra de Deus: chame Deus para as suas guerras e você vai viver em paz. Chame Deus para as suas batalhas e você vai ver escape. Só pode ver escape quem chama a Deus para estar lado a lado. A gente canta aquela música: o inimigo tenta laços e embaraços. Não canta? Para me envergonhar. Mas só não vai ser envergonhado quem chama a Deus para a sua guerra. Senhor, vem comigo. Senhor, anda comigo. Senhor, quando eu estiver na frente daquele juiz, o Senhor esteja comigo lá. Quando eu estiver na frente daquela recrutadora, que o Senhor fale por mim. Quando eu estiver na frente do meu patrão entregando um projeto que está todo mundo entregando e de olho na promoção, que o Senhor esteja comigo. Chame Deus para a sua guerra. Chame Deus para a sua intimidade. Chame Deus para perto de você. Ei, tire, perdão da expressão, tire Deus do trono e atraia Ele para você. Caminhe com Deus, ande com Deus, fale com Deus, viva com Deus, e você vai ver conquistas maravilhosas sobre a tua vida. Agora eu quero conquistar, mas eu acho que a minha conquista depende dos meus méritos. Não, não depende dos seus méritos. Não depende das suas obras. A salvação nunca foi por obras, sempre foi por fé. Não depende de mim. Não, querido, não depende do que eu faço. Não, querido, não depende da minha performance. Não, querido, não depende da minha eloquência. Não depende da minha homilia. Não depende da minha exegese do texto. Não depende da minha hermenêutica. Não depende da minha teologia. Deus não se impressiona com essas coisas, porque Ele é. E tudo que a gente descobre porque Ele permite que seja descoberto. Salmos capítulo 25, se eu não me engano, diz: há segredos no coração de Deus, escondidos para aqueles que o buscam. Então, se você o buscar, Deus revelará segredos para você. Ele se deixará conhecer e você será conhecido dEle. Terceira coisa na chamada de Jefté. Primeiro eu disse, fidelidade e compromisso. Segundo eu disse, obediência e confiança. E agora o mais difícil, sacrifício pessoal por causa da missão. Versículo 34 a 40, coloca aí. Assim que Jefté retornou à sua casa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando de alegria ao som do tamborim. E ela era sua única filha. Jefté não tinha outro filho ou filha. No instante em que viu, rasgou suas vestes e exclamou com um brado de dor: oh não, a minha filha amada! Estou terrivelmente aflito e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso deixar de cumprir. 36. E a filha, compreendendo, lhe afirmou: meu pai, tu assumiste esse compromisso com Yahvé, trata-me, pois de acordo com o que prometeste, porquanto o Senhor concordou em te vingar e dar os teus inimigos amonitas. E em seguida ela acrescentou: conceda-me, meu pai, apenas isto: deixa-me com algumas das minhas amigas 2 meses. Vagarei e lamentarei pelas colinas na companhia das minhas amigas, pois jamais saberei o que significa se casar e ser mãe. Então ele disse: vai. Assistiu o pai e deixou que ela fosse por 2 meses. E ela se foi, portanto, com suas amigas, caminhando sem rumo pelos montes, chorando, lamentando, porque nunca poderia formar uma família. Passando 2 meses propostos,
ela voltou na presença do pai, e ele fez com ela o que havia prometido por meio do voto. Assim ela morreu virgem. Desde então nasceu uma tradição entre as mulheres israelitas, de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para juntas lamentarem o ocorrido com a filha de Jefté, o Gileadita. Sacrifício pessoal por causa da missão. Aqui, irmãos, esses versículos do 34 ao 40, há mais de 20 comentaristas falando sobre isso. E não deu para gravar a posição de quase todos, mas a maioria entende que Jefté, quando fez o voto, imaginava que fosse uma ovelha que sairia a ele. Aquele homem, quando foi fazer um voto a Deus, ele imaginou que poderia ter sido, de repente, sabe quando a gente faz um voto a Deus? Senhor, se o Senhor abrir essa porta, eu vou dar 10 cestas básicas. Sabe, Jefté, ele não calculou, ele apenas fez. E a discussão é por que Deus aceitou o voto? Por que Deus aceitou o voto? Porque um conquistador, Sebastião, não somente vive de vitórias, mas essas vitórias exigem perdas pessoais e íntimas. Muita gente prega de vitória. Queridos, tu abre as redes sociais, que são diversas agora, só tem vitorioso nas redes sociais. É gente comendo em restaurante caro, posando com carro caro, com relógio caro. Ninguém conta derrota nas redes sociais. As redes sociais têm nos ensinado, têm ensinado muita gente a querer viver só de vitória. Mas escuta o que eu vou te dizer: na trajetória de um vitorioso existem derrotas, existem perdas. Na vitória de alguém que foi chamado para conquistar, no meio da sua trajetória, há necessidade de reajustes. Por quê, irmãos? Porque eu não começo com a mesma intensidade que eu começo o campeonato, não é o que eu termino. Tem rodada dessa trajetória que eu estou mais fraco, que eu estou mais vulnerável, mas tem rodadas e tem estações que eu estou queimando, que eu estou incendiado, que eu estou falando em línguas, que eu estou lendo Bíblia, que eu estou cuspindo fogo no diabo, que eu estou botando o capeta para correr. Mas tem trajetórias no meio da conquista que eu só queria levantar e chorar, levantar minhas mãos e chorar, ou me esconder dentro de uma caverna e dizer para Deus: só restou eu como profeta. Então Jefté, irmãos, ele nos mostra que se eu não estou disposto a sacrifícios, eu não posso colher resultados. Porque todos que colhem resultados se sacrificarem em alguma área. O apóstolo Paulo fazendo alusão aos corredores, ele fala que há corredores para pequenos traços, pequenos espaços, corredores a curto alcance, mas existem corredores que vão a longo alcance. E aí nos mostra o quê? Nos mostra que eu preciso me preparar para o tipo de batalha que eu vou enfrentar. Porque eu não posso me preparar para uma corrida a tiro curto e querer pegar uma maratona de 21 quilômetros. Não, eu me preparei para 100, 200 e 300 metros. Uma maratona exige outro tipo de preparação e outro tipo de sacrifício. Então, se eu não estou disposto a sacrificar, eu não posso colher resultados. E aí entra o drama de Jefté. E agora? Eu prometi, Deus me deu a vitória, eu sou um conquistador, sou reconhecido. Saí dessa terra como um derrotado, um fracassado, mas voltei como um vitorioso. E agora? E agora, Jefté, cumpra teu voto.
E agora, Jefté, vai até o final, porque aquele que fez os anciões lembrarem de você é aquele que está te colocando nos mais altos lugares. Então, irmãos, alguns princípios aqui nos norteiam. O primeiro, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: quando fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, e os que votarem, pague-o. Melhor que não votes do que votes e não cumpras. Irmão, voto é coisa séria. Se comprometeu diante de Deus é coisa séria. Levantou a mão, ei queridos, levantou a mão e disse: eis-me aqui, é coisa séria. Meteu a mão no arado, é coisa séria. Ei queridos, por isso que, oh meu Deus, vamos para a Bíblia. Lucas 14, 28 diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem condições de acabar? Querido, calcule o risco. Eu vim aqui dizer para você o seguinte: calcule o risco de servir a Deus, porque se você quer servir a Deus, se prepare, porque tudo de errado vai sair da tua vida. Se você quiser servir a Deus verdadeiramente, tudo de errado vai sair da tua vida. Por quê? Porque Deus não compactua com coisas erradas. Calcule os riscos. Calcule os riscos de querer ser um vencedor. Você quer ser um vencedor porque está todo mundo falando. Só que ninguém sabe que para ser um vencedor há sacrifícios, há perdas pessoais e íntimas. E aí você precisa perguntar a Deus o que Ele quer de você. Pergunte a Deus o que Ele quer de você. Você já perguntou a Deus o que Ele quer de você? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu me lembro que eu já falei 5 vezes que eu vou encerrar. Isso é coisa de pastor, tá, irmão? Eu me lembro que quando eu aceitei a Cristo, pastor Sebastião, nossa igreja ela tinha culto sábado, todo sábado tinha culto jovem. Era uma igreja grande. Então tinha culto sábado, a gente chamava de macrocélula, que reunia todas as células, depois se tornou uma rede, enfim, coisas internas. E um dia a liderança da igreja propôs que seria a noite do chamado, a noite da vocação. E a liderança chegou mais cedo, tinha orado a igreja e tal, e a gente ficou, qual era o costume? A igreja abria, a gente entrar, marcar o lugar? Não. Nesse dia as portas estavam fechadas, o pessoal estava orando, fazendo alguma coisa lá dentro que a gente não sabia o que era. E nós ficamos lá fora aguardando para poder entrar. E quando eles liberaram, nós entramos. A pastora falou assim: olha, sente no lugar que você não está acostumado a sentar. Então eu saí do lugar que eu estava acostumado a sentar e sentei no outro que não era hábito a sentar. E ali prestamos o culto, e no final ela falou assim: olha, existe algo sobre você que você está sentado. De forma profética, eu gostaria que você colocasse a mão embaixo do banco e visse o que Deus tem para você. Só que aquela semana nós já sabíamos que seria a semana da chamada, da vocação. E a proposta era que nós orássemos a Deus para saber o que Deus queria de nós. Porque éramos jovens, adolescentes, saindo da adolescência, indo já para a fase quase adulta, e muitos tinham dúvida do que seriam na vida. Ah, vou ser militar. Um dia alguém falava que queria ser bombeiro, e no outro dia, não, agora eu quero ser médico, não, agora eu quero ser PM, não, agora eu quero ser advogado. Então tínhamos dúvida. Então a liderança se preocupou em nos orientar para saber o que nós faríamos.
o que nós seríamos, mas não estava só voltado para nossas profissões ou o que nós seríamos no mundo secular, mas também voltados para aquilo que Deus queria de nós. E eu peguei essa palavra, guardei no meu coração e falei: eu quero saber o que Deus tem para mim, eu quero descobrir o que Deus tem para mim. Eu não quero descobrir o que Deus tem para mim pelo que as pessoas falam, eu quero ouvir a voz do Senhor. E aquilo latejava no meu coração, queimava o meu coração. E ela falou: agora você está sentado sobre algo precioso, coloque a mão embaixo do banco e retire o que está escrito. Quando eu retirei, irmãos, estava justamente escrito dessa forma: e eu vos farei pescadores de homens. Eu falei: o filho do Tunga não, o filho da irmã da Lourdes, que não era irmã ainda, o filho da Lourdes não. E eu olhei aquilo que Deus falou para mim, e eu falei: tem tanta gente melhor do que eu aqui. Por quê, pastor Sebastião? Porque assim como Jefté, eu tinha traumas na minha vida. Eu tinha machucados profundos na minha alma. E quando alguém falasse algo diferente para mim, eu falava assim: isso é loucura. Mas eu sempre fui sonhador. Mas há uma diferença de ser sonhador e ser conquistador. O sonhador apenas sonha. O conquistador, ele acredita naquilo que foi dito sobre ele, e ele obedece, e ele vai. Irmãos, não lembro quantos anos já se passaram isso. O que eu lembro é o seguinte: que todos aqueles da minha juventude que eram tidos como pastores, profetas e homens de Deus, passaram. E Deus pegou alguém lá da terra de Tobi, filho da irmã Lourdes e do irmão Carlos Henrique, e disse: sobre você vou derramar o meu espírito. E em julho de 2001, quando eu recebi um convite para estar na igreja, que no domingo à noite eu ouvi o meu pastor falando: quem é que quer entregar a vida para Jesus e mudar a sua história? E eu disse: sou eu. A minha história precisa mudar. Eu preciso ser um conquistador. Sabe, queridos, nós vimos sobre a história de Jefté, mas como deve ter sido para ele romper com um passado que o marca para uma nova vida. Eu estou aqui disposto para te dizer nessa noite que nós precisamos acertar um compromisso hoje com Deus, e que esse compromisso vai gerar fidelidade e obediência. Agora, escuta o que eu vou te dizer, mais 2 minutinhos, tá, pastor? Isso é uma graça. O que eu estou propondo para você aqui agora não é algo que o deputado federal propõe. O que eu vou propor para você aqui agora não é algo que o vereador propõe. O que eu vou propor para você aqui agora é algo que só aqueles que obedecem à voz de Deus propõem. A minha vida, depois que eu aceitei esse convite, mudou. Mas ela não mudou de 2001 para 2024, não, foi uma construção. Primeiro eu tive que perder muitas coisas. Eu perdi o linguajar de comunidade. Eu já morei numa comunidade, nos pés de uma comunidade. Eu perdi a forma de se vestir como as pessoas de uma comunidade se vestem, porque a gente, não é preconceito, mas a gente se veste de acordo com a nossa localidade. Quando eu ia para a igreja, irmão, eu ia de bermuda, boné e camisa regata, porque era o que a gente andava. Se eu tivesse uma calça comprida no meu guarda-roupa, era muito. Por quê? Porque nós gostávamos de andar de Quênia, arrastando-se ainda. Gostávamos de andar com a calça caída e com as camisas do time, né?
De vez em quando com um cabelinho louro também. Mas Jesus entrou na nossa vida. E Ele falou para mim: eu estou tirando isso de você porque isso não te faz mais parte. Então o que eu vou propor para você aqui hoje é um compromisso com Deus. É uma demonstração de fidelidade e obediência. Mas escuta o que eu vou te falar, porque o que eu vou te dizer aqui agora, irmãos, quase ninguém diz. A vida com Jesus não é um mar de rosas. A vida com Jesus não quer dizer que... Não, pastor, então quer dizer que depois que eu aceitar Jesus, eu vou sair da comunidade e vou morar no Recreio dos Bandeirantes. Não estou dizendo isso. Se você quiser sair da comunidade onde você mora, do bairro onde você mora e quer ir para o Recreio, estude, trabalhe, prospere e vá morar lá, que por sinal é muito bonito. Sebastião sabe, só vive lá, né, garoto, quase Zona Sul. Mas sabe, irmãos, o que eu quero propor aqui essa noite é para quem ainda não entregou a vida para Jesus. Você tem a oportunidade hoje de entregar a sua vida ao Senhor. E a partir de hoje, você verá algo diferente na sua vida. O que é, pastor? Paz. Tranquilidade. E saber que tem alguém segurando a tua mão e dizendo: vai, porque eu sou contigo. Mas eu não estou vendo, mas eu sou contigo. Então eu quero fazer um convite essa noite. Eu não conheço todo mundo do auditório, eu não sei, eu já não venho aqui há muito tempo, a igreja está muito bonita. Mas eu quero te convidar a entregar a vida a Jesus nesse dia. E se tiver alguém corajoso como Jefté, que quer romper com uma história de maldição e passar para o lado dos conquistadores, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você, junto com o pastor Sebastião e a liderança dessa igreja. Agora, eu vou pedir que toda a igreja fique de pé, por favor. Isso. E só quem quer entregar a vida a Jesus essa noite, vem aqui à frente. Porque você vai começar a ter uma canção. Essa canção vai marcar a sua vida. Pode ser? Obrigado. Quantos estão dispostos a viver para Deus a partir de agora? Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, queremos te conhecer. Eu quero orar pela sua vida e dizer que a partir de hoje você será um vencedor. Nós temos uma vida para o Senhor aqui. Amém? Tem mais alguém que queira entregar a vida ao Senhor essa noite? Tem mais alguém que queira entregar a vida? Irmãos, eu não sou vendedor de feira. Eu não fico falando até a banca esvaziar. Há um limite. Há um limite até onde o Espírito Santo me deixa ir. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Deu ruim playback? Mexi na música, né? Mas nós vamos louvar o Senhor. Feche os seus olhos nesse momento, nós temos tempo ainda. Eu sei que você parece estar sem água, a região. Calma, você já vai para casa. Mas agora nós estamos entrando numa atmosfera espiritual. As evidências do Espírito Santo estão nessa igreja. As almas estão se entregando ao Senhor. E por isso que nós estamos aqui, para adorar ao eterno Deus. Robson, pastor Sebastião, outro Robson na sua vida, entregando a vida para Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. O Robson está entregando a vida para o Senhor. Fala assim comigo, eu vou falar, você repete. Eu nessa noite reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve meu nome no livro da vida.
Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Jesus. Amém. Amém, meu Pai. Feche seus olhos, nós vamos orar pelo Robson, que entregou a vida a Jesus, com uma declaração poderosa, que a partir de hoje o Robson vai viver para Jesus. Vem cá, Alex, abraça esse rapaz aqui e ore por ele também. Amém? Vamos orar, vamos cantar. Mais alguém quer entregar a vida a Jesus? Vamos, irmãos, essa é a noite. Tu tá desviado aí, tu tá desviada, vem pra cá, vem ter compromisso. É o momento do compromisso, da obediência. Série. Todo final de série tem surpresa. Você nunca espera aquilo que você viu nos capítulos. Deus nos surpreendeu. Deu uma vida para Jesus hoje. Só que eu quero fazer algo que eu nunca fiz aqui, irmãos. Eu quero convidar você à frente para a gente se encher de Deus. Por quê? Porque um conquistador, ele não pode ir à batalha se não estiver cheio de Deus. Então eu quero chamar aqui na frente para ser ministrado junto com o louvor, para receber oração, aqueles que desejam conquistar, sair daqui, sair do ciclo da derrota e vir para o ciclo da conquista, sair da estação da perda e entrar na estação da conquista. Vem para cá, querido, vem aqui para frente, vamos adorar o Senhor. Tenha coragem nesse momento agora, tenha coragem, que um corajoso, um vencedor é corajoso. Vem para cá, fecha os teus olhos, levante a tua mão, comece a declarar a boa mão do Senhor. Isso! Feche seus olhos, vai, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Isso! Isso, igreja. Levanta a sua voz em adoração. Levanta seus braços para o alto e comece a dizer: foi para isso que eu estou aqui. Foi para isso que eu vim, para te adorar. Para te adorar, eu vivo. Para te adorar, eu vivo só para te adorar. Jura bacana.
derrame. Não deixe que a vergonha tome conta do seu corpo. Se derrame, se derrame. Não importa quem está no seu redor, se vai te olhar. Não, 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 não. Agora o seu alvo é Cristo. Agora a sua meta é Cristo. Fixe no alvo. Foque, 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 foque em Deus. Siga, siga, siga. Comece a chamar, comece a invocar a presença de Deus. Comece no seu jeitinho, Deus te entende. Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus, em espírito e verdade. Nós te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis, o Senhor. Te entregamos nosso viver. Você vai aceitar essa verdade? Rei dos Reis, Rei dos Reis, o Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sabe, queridos, a melhor coisa é estar na casa do Senhor. Não tenha pressa em sair da casa do Senhor. Se pudéssemos, faríamos aqui mais algumas horas em adoração a Ele. Mas os nossos compromissos também nos chamam para amanhã. E infelizmente ainda não vivemos num bairro tranquilo, num estado tranquilo. Nós estamos orando para que a paz alcance o Rio de Janeiro. Amém? Mas eu quero declarar nessa última oração sobre a tua vida um tempo de conquista, um tempo de mudanças. Ciclos se encerram e ciclos se começam. Agora, eu não posso carregar para um novo ciclo pendências do ciclo anterior. Se ainda hoje tiver que resolver alguma pendência, resolva. Mas não leve para a nova fase que Deus vai te levar coisas que lá atrás te feriram, te magoaram e te decepcionaram. Jefté poderia ter dito: eu não vou liderar vocês. Vocês sabem o que vocês fizeram comigo? Vocês sabem o quanto eu gastei com um psicólogo me ouvindo? Mas Jefté entendeu que ele tinha uma chamada divina. E quem foi chamado para vencer, irmãos, supera obstáculos. Então eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, que você vai superar obstáculos. Você vai superar barreiras, você vai transpor muros e muralhas, porque o Senhor está contigo, porque o Senhor é com você. E quando você voltar para sua casa, você vai ver a boa mão do Senhor. Pastor, o que vai acontecer na minha casa? Simplesmente você vai começar a enxergar com bons olhos. Se antes você via a sua casa como um lugar de agitação, você vai começar a ver uma casa de oração, um lugar de paz. Eu declaro sobre você nessa noite um novo tempo, um tempo de conquista, um tempo de romper barreiras. Ei, que a sua cesta, que a sua rede de peixe transborde ao ponto de você ter que pedir ajuda para as pessoas do lado. Um tempo de prosperidade, um tempo de boa mão do Senhor. Que você desfrute do pão, do mel, do vinho. Que você desfrute da fidelidade daqueles que amam a Deus. Que a fidelidade de Deus te alcance. Que a fidelidade
Jesus. Em nome de Jesus. Repitam comigo assim: eu creio, por isso declaro. Eu creio, por isso declaro. Então declara assim, ó: eu sou campeão. Eu sou campeão. Eu sou campeão. Saia daqui com essa certeza, meu irmão. Saia daqui com essa certeza. Aplauda o Senhor. Amém. É o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo, Deus já tem.